Os jornais noticiaram aí nessa quarta-feira que o jogador Robinho, ex-Santos, foi condenado lá na Itália por uma sentença agora transitada em julgado, né, contra a qual não cabe mais recursos, por um crime de estupro, uma pena aí que chega a 9 anos de prisão. Né? O jogador atualmente está sem clube, mas ao que tudo indica, ele permanece residindo aqui no Brasil. E aí surge a principal pergunta diante desse cenário. O que acontece agora com o Robinho? Né? Ele pode ser preso no Brasil, ele pode ser extraditado para cumprir a condenação na Itália, essa sentença italiana pode ser executada aqui no Brasil? Vou tentar responder essas perguntas. Né? Em primeiro lugar, não há qualquer possibilidade de o Robinho ser extraditado. Né? Isso porque a nossa Constituição prevê expressamente lá no artigo 5º, inciso 51, que os brasileiros natos não serão extraditados em nenhuma hipótese. Né? É o que a gente chama de princípio da não extradição de nacionais. E aí vai excepcionar essa regra apenas os casos de brasileiros naturalizados, né? Em caso de condenação por crime comum antes da naturalização ou de comprovado envolvimento aí com o tráfico de drogas. Né? E a outra questão é a seguinte, e essa sentença da Itália, ela pode ser executada aqui no Brasil? E aí começa um problema jurídico um tanto quanto nebuloso. Né? Isso porque o nosso Código Penal trata aí a eficácia da sentença estrangeira, lá no seu artigo 9º, que diz o seguinte: a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis, e 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Não existe uma previsão aí para pena privativa de liberdade. Tá? Mas, assim, pelas duas hipóteses trazidas pelo Código Penal, a gente vê prontamente que o Robinho não poderia ser preso aqui por força dessa sentença italiana. Né? A questão que pode confundir um pouco é a seguinte: existe a lei de migração, que é uma lei de 2017, a lei 13.445 de 2017, que no seu artigo 100 vai dizer o seguinte: nas hipóteses em que couber a solicitação de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência da execução da pena, desde que observado o princípio non bis in idem, né? E traz as hipóteses. 1. Os requisitos. Né? Se o condenado em território estrangeiro for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no Brasil, é o caso. A sentença tiver transitado em julgado, é o caso. A duração da condenação a cumprir ou que restar a cumprir for de pelo menos 1 ano na data da apresentação do pedido, é o caso. O fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambas as partes, é o caso. E 5º, houver tratado ou promessa de reciprocidade. Né? E aí, é justamente nesse inciso 5º que, ao nosso ver, vai afastar qualquer possibilidade do cumprimento da sentença condenatória italiana. Isso porque o Brasil ele promulgou um tratado de cooperação judiciária em matéria penal com a Itália, né, através de um decreto 862 de 93, e no artigo 1.3 desse decreto, ele exclui a cooperação entre os dois países, exclui da cooperação entre os dois países a execução de penas restritivas de liberdade ou execução de condenações. Está lá no artigo 1.3, que diz que a cooperação não compreenderá a execução de medidas restritivas de liberdade pessoal, nem a execução de condenações. Então, dessa forma, o requisito expresso lá no artigo 100, inciso 5 da Lei de Imigração, tem aí a sua aplicabilidade afastada, impedindo a execução da pena do jogador Robinho em solo brasileiro. Agora, é importante lembrar que, por conta do Instituto da Extraterritorialidade Condicionada, né, que está previsto lá no Código Penal, no artigo 7º, inciso 2, a linha B,
o jogador ele pode ser processado aqui no Brasil por esse mesmo fato, inclusive com o compartilhamento de provas da justiça italiana com a justiça brasileira. Bom, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos.